Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Sanches, eu sou advogado e o tema desse vídeo de hoje é inventário judicial. Bastante pessoas nos procuram no escritório perguntando, querendo tirar dúvidas acerca do inventário, o que é, qual que é o prazo, quem pode propor essa ação. Então eu resolvi gravar esse vídeo para tentar colocar o máximo de informações possíveis aqui, tá? Pessoal, o inventário é um processo pelo qual se apura, se faz um levantamento de todos os bens, direitos, dívidas do decujus, tá? Decujus é o nome que se dá para aquela pessoa que faleceu deixando bens, certo? É importante ressaltar o princípio de Saizine, né? O princípio de Saizine a gente aprende lá na faculdade, que significa o momento da abertura da sucessão, né? A abertura da sucessão se dá com o óbito. Então, se hoje uma pessoa falece deixando bens, diz que, pelo princípio de Saizine, abriu a sucessão daquela pessoa e, automaticamente, os bens daquela pessoa que faleceu, os bens do decujus, passam automaticamente para os herdeiros. Tá, doutor, mas então não é mais necessário fazer inventário porque já passou automaticamente? Não. A pessoa, os herdeiros, elas estão com aquela herança, né, automaticamente, mas precisa ser regulamentado a propriedade, a transmissão daqueles bens, né? Então, pelo princípio de Saizine, a abertura da sucessão se dá com a morte. Por que é importante ressaltar isso? Pelo prazo, né? De acordo com o CPC, o artigo 611, o processo de inventário e partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, que agora a gente já viu que ocorre com o óbito, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esse prazo. Infelizmente, a gente sabe que atualmente o inventário é um processo que muitas vezes leva-se mais do que 12 meses, né? O CPC ele veio trazendo esse prazo de 12 meses para não prolongar muito o processo, mas na prática, quem advoga sabe que infelizmente isso não é o que se aplica, né? Mas via de regra, 2 meses para você ingressar com o processo de inventário a contar da abertura de sucessão, ou seja, a contar do óbito. Certo, passou os 2 meses, não ingressei com o processo, e agora? Dá para ingressar? Dá para ingressar, mas está sujeito a uma multa, né, com base no ITCMD, então o processo pode ficar um pouco mais caro se demorar muito para ingressar com esse processo. Quanto mais tempo demora, mais o valor da multa, tá? Sabendo o que é o inventário, qual o prazo, o que é interessante falar? Os legitimados, quem pode propor ação de inventário? Existe um mito, né, que muitas pessoas nos procuram e falam: ah, mas eu estou esperando a esposa ingressar com o processo, eu estou esperando a filha, estou esperando algo, né? E às vezes aquela pessoa não acaba ingressando com a ação, sendo que você muitas vezes também tem direito de propor a ação, tá? Então, eu quero desmistificar a ideia que é só o cônjuge sobrevivente ou só o filho que pode entrar com essa ação, porque o artigo 616 do Código de Processo Civil, ele estabelece que tem, contudo, legitimidade concorrente o cônjuge ou companheiro, né, sobrevivente, nesse ponto, pessoal, só vamos fazer uma diferença, cônjuge e companheiro. Quando ele coloca, o código traz essa diferença, porque a Constituição Federal equiparou a união estável ao casamento, né? Então, mesmo que você não seja casado no papel, digamos assim, com a pessoa que faleceu, você vivendo em união estável, você é companheiro, então você também tem legitimidade, tá? Inciso 2, o herdeiro, filhos, netos, né? Ascendentes também, o legatário, no caso de ter testamento, o testamenteiro, ou seja, quem fez o testamento, quem está encarregado, né, de dar andamento daquele testamento, o cessionário do herdeiro ou do legatário, tá? Quando tem um contrato de cessão de direitos hereditários, por exemplo, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Tá, vamos parar nesse inciso aqui, inciso 6, só para fazer um breve parênteses. O credor do herdeiro, né? Por que o código veio trazer essa regra? Porque, via de regra, as pessoas, quando falecem, às vezes deixam dívidas, né? Então, vamos imaginar que o seu João faleceu
tem 100 mil reais, a herança dele é de 100 mil reais, e ele deixou uma dívida de 20 mil, né? Deixou com o senhor Joaquim. Se o senhor Joaquim tivesse que esperar eternamente que algum herdeiro entrasse com o processo de inventário para daí somente então poder receber esse valor, muito provavelmente ele não iria receber nunca, porque tem pessoas que agem de má fé, né? Então, o credor do herdeiro, do legatário, do autor da herança, vamos dizer que o seu Joaquim é credor do falecido, do decujus, do herdeiro, enfim. Eles também têm a legitimidade para ingressar com o processo de inventário, tá? Para verificar se foi deixado bens suficientes para saldar a dívida, tá? Porque as pessoas confundem, acreditam que morreu, a dívida acabou, não existe mais dívida nenhuma e tá tudo certo. Na verdade, não, né? O inventário é o processo pelo qual vai se apurar isso, né? Tá, tem 100 mil reais de herança, mas tem 20 mil de dívidas. Então, usa-se parte da herança para quitar as dívidas e o que sobrar divide-se entre os herdeiros, certo? Além disso, o Ministério Público também tem legitimidade quando existe incapaz, quando tem menores, e a Fazenda Pública quando tiver interesse, e também o administrador judicial de falência do herdeiro. Ou seja, existem diversas pessoas que têm legitimidade para ingressar com o processo de inventário, e não é só o cônjuge, não é só o herdeiro, tá? Pessoal, passado esse ponto, é interessante frisar a questão do inventariante, né? Porque quando você ingressa com uma ação, o juiz ele vai nomear um inventariante. Via de regra, vai ser aquela pessoa que está sobre a administração dos bens. Quem já está cuidando dos bens, quem ficou com a casa, quem ficou com os carros, enfim. Quem está na administração dos bens, via de regra, é nomeado como inventariante, mas pode ser outras pessoas a critério do juiz, tá? O inventariante ele tem uma série de compromissos, ele tem que prestar conta, ele tem algumas obrigações, então é um papel muito importante para dar andamento no inventário. Então, logo você ingresse com a ação de inventário, já peça na sua petição inicial que seja nomeado fulano de tal como inventariante. Assim que o juiz despachar e nomear ele como inventariante, ele vai assinar um termo de compromisso do inventariante, tá? Então, o procedimento é basicamente esse. Tem que ser proposta essa ação numa vara de família e sucessões, via de regra, tá? Às vezes, na cidade que você mora, não tem uma vara específica de família e sucessões, aí você protocola numa vara civil mesmo, e o juiz vai dar andamento nomeando um inventariante. Nomeado o inventariante, você vai ter que apresentar as primeiras declarações, né? E as primeiras declarações, basicamente, é um esboço ali da partilha, o que deixou, né? Deixou dívida? Não deixou? Deixou testamento? Não deixou? Se deixou testamento, traga aos autos o testamento, né? Não deixou? Informe que não deixou testamento, não deixou dívidas, deixou um carro, deixou uma casa. Fazer todo esse levantamento nas primeiras declarações e o esboço da partilha. O que cada herdeiro vai ficar, né? O herdeiro tal vai ficar com isso, o herdeiro tal vai ficar aquilo, ou vai dividir em cotas iguais. Então, é mais ou menos um esboço da partilha. No decorrer do processo, também vai ser necessário apresentar uma declaração de ITCMD, tá? Aqui no estado de São Paulo, a alíquota do ITCMD é de 4%. Para quem não sabe, o ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Então, quando uma pessoa falece deixando bens e vai transmitir esses bens para os herdeiros, é necessário recolher para o Estado o ITCMD, né? A alíquota é de 4% sobre o valor dos bens, e aí entra aquela questão da multa. Se demorar muito tempo para ingressar com a ação, pode ser que tenha uma multa no valor do ITCMD e o processo fique mais caro. Galera, vamos desmistificar essa ideia de que processo é algo, o inventário é algo inacessível, é algo extremamente caro. Sim, existem situações que existem custas, o ITCMD fica alto, mas em diversas situações é possível conseguir a isenção do ITCMD. Se é o único imóvel, se está até 25 mil FESPs, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, porque é uma legislação estadual. Então, existem situações que é possível até isentar o ITCMD, de modo que os herdeiros não vão ter que pagar esse imposto, tá?
Então, vamos desmistificar essa ideia que é algo inacessível, tá? Pessoal, por fim, é interessante falar que o processo de inventário ele se finaliza com a expedição de um formal de partilha. O juiz ele vai analisar, depois de todo o processo, vai dar uma sentença, vai ser expedido nos autos um formal de partilha. Nesse formal de partilha vai ser especificado o que cada herdeiro ficou. A senhora Maria ficou com 50% da casa, a dona Patrícia ficou com tal imóvel ou com tal carro, né? É especificado. E esse formal de partilha muitas vezes é levado a registro no cartório de registro de imóveis. Vamos dizer que aquela casa, né, aquele imóvel está registrado num cartório, tem ali uma certidão de matrícula, tem matrícula, né, registrada, então você leva esse formal para registro. Por isso é importante elaborar o processo de inventário corretamente, ser expedido um formal de partilha para que esse formal seja levado a registro. Pessoal, basicamente essas informações que eu queria trazer sobre o inventário judicial. Posteriormente, a gente também vai trazer informações sobre o inventário extrajudicial, diferença de inventário e arrolamento. Então, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para sempre vocês terem acesso a essas informações e ficarem ligados quando os conteúdos forem postados, tá? Me sigam no Instagram, @msanchesadv, e também lá eu posto vários conteúdos jurídicos que com certeza vai te ajudar. Espero que você tenha gostado, obrigado e até a próxima.